Oiê! As caixinhas bombaram ontem lá, nem consegui responder todo mundo, que ontem teve aula no Clube da Transformação, sensacional, gratidão. E eu deixei para responder, né, essa pergunta da caixinha com um vídeo, que eu respondi tudo escrito, porque tem muito a ver com o Clube da Transformação. Né? Eu esperei um pouquinho, porque eu precisava dar uma volta de bicicleta, liberar um pouco de energia. E aí sumiu o negócio da caixinha e eu não sei como achar mais. Mas como eu sei que a pergunta tinha tudo a ver com o Clube da Transformação, que é um programa de mentoria de 2 semanas, onde você acessa, você toma posse do seu poder pessoal de volta, né? Porque isso... a gente perde no meio do caminho esse poder de manifestar o que a gente realmente quer viver, ver, experienciar na nossa vida. A gente perde isso ao longo da vida por conta de padrões que a gente sustenta, né? E não sabe. E aí quando a gente se movimenta pela vida e percebe que nada está acontecendo do jeito que a gente imagina, que a gente cria, né? O primeiro princípio é do mentalismo. A gente começa a duvidar de nós, e duvidar de nós é realmente bloquear o nosso poder de manifestação. Então a pergunta era, né, Michele, você fala muito sobre manifestar o que a gente quer, né, viver, experienciar nessa grande experiência maravilhosa que é a vida. E sim é possível a gente manifestar tudo que a gente realmente deseja, pensa, projeta, imagina, né? Mas existe aí algumas coisas que a gente tem que saber, algumas coisas que a gente tem que se conectar, internalizar, para poder mudar a frequência que a gente sustenta. Então muito se fala sobre manifestar a vida que a gente deseja, e quando a gente olha ao redor nada acontece, nada muda, né? Nada caminha naquele caminho que a gente projeta. Por quê? Justamente por isso. Porque a gente se desfaz durante a vida do nosso grande poder, que é o nosso poder de escolha, o nosso livre-arbítrio. Isso é bloqueado já no comecinho da nossa vida. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente não tem ideia de nada, né? A gente aprende tudo. Pessoas ensinam a nós de que forma a gente tem que se movimentar pela vida, e nem sempre isso faz sentido para nós, e não existe uma hora certa para a gente entender que isso não está mais fazendo sentido para mim, e mudar, e sair daquela faixa de frequência imposta, herdada, e entrar na faixa de frequência do que você realmente deseja na sua vida, né? Então a gente nasce sem saber nada, cruzinho, e aí vem todas as questões familiares, todos os padrões que a gente herda, né? Dessas pessoas, desse clã, desse campo, e é isso que a gente leva pela vida, né? Então esses padrões que a gente sustenta, escassez, trazem para nós relacionamentos esquisitos ao longo da vida, né? Trazem para nós sempre uma repetição dolorosa de histórias, enfim, aquele profissional que eu não consigo passar de um certo limite. Se eu olhar para trás, e isso eu mostro muito nas constelações, eu vou ver que eu estou repetindo um padrão, né? A gente é criança, a gente vai absorvendo todas as informações, vai internalizando tudo aquilo. Tudo isso vem muito cheio de crenças,
que limitam a gente de ir além. E o fato da gente inconscientemente querer pertencer, ser parte, não ser excluído, né? Principalmente aí no primeiro momento do nosso clã, né? Que é a nossa ancestralidade, os nossos antepassados, que vêm repetindo, né, todos esses padrões, seja nos relacionamentos, seja no profissional, seja no financeiro, né? E a gente olha para trás, a gente entende, nas constelações a gente consegue enxergar isso muito claramente, que a gente está reproduzindo tudo aquilo que a gente sabe que não faz sentido para nós mais, que atrasa a manifestação do que eu realmente desejo, né? Então eu penso, logo crio. Tá chovendo de novo. Penso, logo crio. Tudo que eu crio na minha mente tá pronto, existe. Não é só uma viagem na minha cabeça. O que impede isso de acontecer, e existem algumas outras leis que vêm na sequência, e essa é a sequência do manifestar, quando a gente se desprende desses padrões, identificando, mapeando, né, soltando todas essas amarras, a gente começa nesse passo a passo, entendendo, primeiro, as leis herméticas, que são a própria materialização da vida, né, o mentalismo, e as outras leis que vêm em sequência, né? Meu Deus, a correspondência, né? O princípio da correspondência. Depois vem a vibração, depois vem a polaridade, depois vem o ritmo, depois causa e efeito, e depois o gênero, né? Esse passo a passo é o que vai trazer a materialização de tudo que a gente vive, enxerga, toca, vê. Certo? Mas é só isso, Michele? Infelizmente, não, porque nós temos esses padrões, né, muito profundamente enraizados, totalmente conectados com o nosso emocional, a nossa parte mundana, né, que sempre freia a gente. E aí entra um segundo conjunto de leis, as leis sistêmicas, que é aí que a gente vai manifestar exatamente o que a gente vibra, né? Falamos aí da lei do princípio da vibração, tudo se movimenta, nada está parado. O meu pensamento, eu pensei e criei. Agora, como eu acesso essa faixa de frequência, que eu estou tentando a minha vida inteira e não estou conseguindo, eu vou ter que olhar nas leis sistêmicas. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Se em algum momento, né, alguma dessas leis foram quebradas, distorcidas, enfim, se eu não estou no meu lugar, dentro do meu sistema, eu vou materializar o que veio para mim junto desse sistema. Medos, inseguranças, culpa, vergonha, né? Quando eu olho para mim e falo, nossa, não tenho capacidade, né? Eu não dou conta, eu falei isso para mim minha vida inteira. E eu vivi um movimento de dependência emocional muito grande, onde eu realmente acreditava, que eu ouvi muito na minha vida, que eu nunca ia dar certo, que eu nunca ia conquistar nada. E aí a gente solta isso. E aí a gente volta para o nosso lugar de pequeno perante os que vieram antes. E aí a gente começa a manifestar, sem todo esse peso que a gente carrega, a vida que a gente realmente deseja. Mas não se enganem, não é da noite para o dia que tudo vai ficar dourado. Aí entra a nossa resiliência,
Aí entra o nosso poder pessoal de segurar a onda ali e falar: esse medo não é meu, a minha realidade é essa que eu tô criando e eu vou acessar ela. Fez sentido para vocês? Dia lindão para nós, gratidão!